Amigão síndico, fala amiga síndica, tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular, chega pra cá que o papo é maravilhoso. Hoje, quase 50% das pessoas moram em condomínio, né, doutora? Então tá aí, então maioria. Quanto mais conhecimento, mais informação, melhor vai ser para o universo condominial. Já quero mandar um abraço para toda da Rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h20, nosso encontro marcado. Porque aqui na Rede SPTV, condomínio é papo popular. Já convido quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, deixa comentário, vem pra cá, vamos propagar a boa nova no universo condominial através de informação, de conhecimento. E lembre-se, nossa meta aqui é duas. Primeira, é que você, amigão síndico, tenha mais noites tranquilas de sono, tranquilinho, sem problema, na paz. E a segunda, que você, eu vou incluir também nessa, né, que nós possamos criar vergonha na cara e começar a aplicar tudo que a gente vem aprendendo, que eu tenho certeza que o seu condomínio vai ter uma gestão de alta qualidade. E sem mais enrolações, vou apresentar aqui meu público, aqui, o pessoal maravilhoso, eles que trazem conhecimento. Eu aprendo todo dia, que é uma consultoria gratuita com eles aqui. Minha amiga doutora Priscila! Olá, Thiago. Olá, pessoal. Estando aqui mais um dia para a gente falar sobre direito condominial, sobre viver em condomínio, como a gente estava conversando, né, Thiago? Hoje em dia, a gente sabe que a gente conhece todo mundo que está eventualmente envolvido em um ambiente de condomínio. Seja você na qualidade de visitante, condômino, prestador de serviço. Então é um universo grande, tem muita gente dentro e tem muito BO. É hoje! Mandar um abraço pro amigo Diógenes, está em São Paulo. Entra lá, pessoal, no BSB Engenharia, né? Engenharia Condominial, vai estar lá o livro, tá organizando tudo isso para trazer um conteúdo de qualidade para você que é síndico, você que é engenheiro também, sempre tá podendo se desenvolver. Mandou aqui um fiel escudeiro dele, o nosso amigo, o engenheiro eletricista Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Olá, Thiago, boa tarde, tudo bem? Doutora Priscila, tudo bom? Estamos aqui, né, o Diógenes, sempre contando aí com a nossa parceria, né? BSB Engenharia, Rodrigo, e muitas vezes eu sou BSB em um monte de cliente dele, às vezes eu chego como Rodsol, mas a gente tem essa parceria, procuro ajudar e auxiliar ele nessas demandas. E aqui é mais uma, né? Então vamos lá, né? Hoje vai ser muito bacana, vamos aprender muito de elétrica aí hoje e de direito também, né? Que é um tema, que são temas decorrentes no universo condominial. Lembrando, para mandar essa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Preparado, doutora? Bora, a gente nunca tá, mas sempre tá, né? Então vamos lá, ó. A primeira pergunta é do amigo Wellington. E o tema é anulação de assembleia. Aí ele fala, o síndico pode solicitar judicialmente a anulação de assembleia, doutora? Sim, o gestor ele pode pleitear judicialmente a anulação de alguma deliberação assemblear que ele entenda que não tenha cumprido com algum requisito. Às vezes ele está diante de uma situação de uma convocação realizada até por um quarto dos condôminos dentro do empreendimento, e aí ele entende que aquela convocação e a deliberação da forma que foi realizada, ela possui vícios insanáveis e ele pode procurar judicialmente uma brecha para poder fazer a anulação daquele ato. Você usou um termo, deu bug na cabeça. Bugou. Vícios de procedimento, vícios de chamamento da Assembleia, são vícios procedimentais que são aquilo que dá a legalidade do ato. Então, se, por exemplo, eu vou lá fazer a convocação por um quarto dos condôminos, e aí, condômino, a gente sabe que condômino é proprietário. Então, ele vai lá, coloca um quarto daquele condomínio para convocar. Só que naquela lista, ele colocou 2, 3 que não são condôminos e não estavam representando condôminos. Então, eu tenho um vício o quê? Eu tenho um vício no quantitativo de pessoas para fazer a convocação do ato. Então, eu posso dizer que aquele ato ele é nulo. Ele nasceu errado, né? Então, ali a gente não consegue convalidar porque tem faltando 4 pessoas, 3 assinaturas, entendeu? Então, ali a gente tem um vício que é passível de discussão judicial. E aí, nesse sentido, são vários outros requisitos que podem ser invocados quando a gente vai pleitear judicialmente a anulação de uma assembleia. Pode ser referente ao ato convocatório, né, que é o edital de publicação, a forma de publicação, como o procedimento em si da assembleia realizada. Às vezes ela aconteceu, precisava de um quórum específico, não cumpriu com aquele quórum específico. A exemplo,
desconstituir o síndico. Precisa de um quórum necessário, não cumpriu com esse quórum e aprovou por maioria simples em assembleia a destituição do síndico. Só que lá no regramento do condomínio estava dizendo que a destituição do síndico precisa de um quórum qualificado. Eu tenho um vício aonde? Eu tenho um vício deliberativo que ocorreu dentro da assembleia. Então, com base nisso, eu vou lá judicialmente e falo assim, opa, essa assembleia aqui, ela precisava cumprir esse requisito legal, conforme previsto na convenção, mas não cumpriu. Então, eu vou pedir judicialmente que os efeitos daquela assembleia, eles sejam cortados, eles sejam cassados, né? E aí a gente tem a decisão judicial nesse sentido. E sim, é o que eu sempre venho falando aqui no decorrer dos anos, né? O quanto é importante ter um bom jurídico, porque é sobre isso, né? A gente fazer a coisa certa para não gerar um custo futuro, né? O transtorno emocional, porque uma coisa que a gente às vezes esquece é isso, né? O desgaste emocional que ele vai gerar. E lógico tem um desgaste financeiro também, né? E todos esses transtornos, né? Que vai decorrer daquela ação que não foi legal, vamos dizer assim, né? E que poderia ter sido evitada. Por exemplo, hoje em dia, há 10 anos atrás, se a gente falasse um negócio desse, ia falar, doutora Priscila tá doida, não existe isso. Hoje em dia tem grupos de moradores que não estão satisfeitos com os atuais gestores, eles buscam corpos jurídicos especialistas na área para orientar como é que funciona, como é que eu tenho que fazer, para eu evitar justamente uma situação dessa, de uma anulação. Querem fazer as coisas de forma correta lá na raiz. Junta 10, 15 condôminos que estão insatisfeitos, contrata assessoria jurídica e eles mexem um movimento para fazer tudo de quê? De forma legal. Hoje o direito condominial ele é difundido. Há 10 anos atrás, você sabe disso, eu sei disso, isso não acontecia. Era uma realidade até que se falasse na época diziam que a gente estava doido. E hoje não, hoje é uma realidade. Os condôminos buscam escritórios de advocacia para entender, peraí, o síndico me aplicou essa multa aqui. Essa multa é válida? Ela cumpriu os requisitos? Eu posso anular? Ela é uma multa arbitrária? Tá certo ou não tá? E aí você, na qualidade de gestor, quando você não tem esse auxílio ali no seu cotidiano, você tá numa condição de hipossuficiência, porque você é administrador. Você não é um corpo jurídico. Às vezes você se perde num detalhe que se você tivesse uma assessoria jurídica, você não estaria passando por isso. Então, hoje em dia, a realidade dentro dos empreendimentos fazem com que seja necessário o gestor, ele está amparado. Ele precisa da administradora dele? Precisa. Ele precisa do engenheiro para fazer as manutenções? Precisa. Ele precisa de um corpo jurídico? Precisa. Hoje em dia, se você pode, você na qualidade de gestor, tenha. Você vai trazer segurança para a administração do seu empreendimento. Você trazendo segurança, você vai trazer o quê? Valorização patrimonial. Então, acho que no final, a gente busca sempre um denominador comum, que é esse. E é isso aí, tá vendo, gente? A doutora é fera demais. vamos com o nosso plantão, tirar dúvida. Aqui mais uma pergunta do amigo Charles. Daqui a pouquinho vamos falar sobre elétrica também. Fica aí conosco que o papo vai ser muito bacana aqui com o meu amigo Rodrigo. Vamos lá, o Charles fala o seguinte. O uso de fumo na área privativa. Aí ele descreve. No condomínio, tem morador fumando cannabis. Isso aqui é o Wagner? Dentro do seu apartamento. E é uma fumaça. E o cheiro é forte, exala no hall interno, na passagem dos outros moradores. E quando eu transito, eu sinto um cheiro desagradável. Inclusive tem crianças no local. O cheiro nos incomoda. O que pode ser feito com o morador causador e como proceder devido à nova lei? E aí, doutora? O que acontece? A gente tem aí uma mobilidade com essa questão do uso desse tipo de substância, mas a gente vai em cima da legislação antifumo, né? E aí, independente da toxina que a pessoa esteja utilizando, a gente consegue fazer a interferência na propriedade privada dela, mesmo sendo dentro do apartamento. Por quê? Porque está exalando na área comum, ninguém é obrigado a se submeter a isso, então a gente vai na lei antitabagismo, a gente começa com campanhas educativas e aí não tendo efeito, a gente vai para as advertências e notificações. Não é porque a pessoa está fazendo dentro da casa dela que ela está dentro do ambiente que é 100% blindado e 100% protegido. Não existe isso. Acho que a gente até já falou sobre esse tema em outros programas, né? E você tem hoje mecanismos que você pode lançar a mão para poder fazer essa limitação do uso da propriedade privada, que é a questão do coletivo. Está gerando uma questão que está atrapalhando a outra pessoa, porque às vezes está tão forte a fumaça que quem tem asma está passando mal. E aí, isso independe do tipo de substância. Pode ser cigarro normal.
Entendeu? Gera um incômodo do mesmo jeito. Você entra num ambiente que tem um corredor ali com cheiro de cigarro, você sente na hora. Eu fui fumante, eu sou ex-fumante há 10 anos e eu incomodei muita gente, eu tenho consciência disso. Entendeu? E hoje em dia a gente consegue, através dos mecanismos jurídicos, fazer notificação desse morador e até a aplicação de multa, dependendo da gravidade da conduta. E é muito bacana, você tocou num. Eu falo porque eu já passei por isso, né? Eu fui falar com a pessoa, mas eu estou na minha residência. Eu falei, tudo bem, mas você não pode incomodar outras pessoas. A sua residência está dentro de várias, né, residências, que é o coletivo, né? Porque as pessoas têm isso, né? Ah, porque está dentro da minha casa é inviolável, né? Não, não é bem assim. Hoje em dia, a gente, ainda mais em condomínio, a gente tem a fragmentação do direito de propriedade. Ele pode ser mitigado, não tem problema que isso ocorra, mas desde que aquela conduta realizada dentro da sua unidade privativa esteja afetando ao coletivo, seja na questão do sossego, salubridade e vários outros desdobramentos. Então, hoje em dia, o direito está ali para amparar. Os excessos eles têm que ser podados. Você pode ter uma vida normal dentro da sua casa, é o seu direito, é a sua propriedade privada. Mas a partir do momento que aquela sua conduta impacta na vida de terceiros, a gente pode botar um freio com as alças jurídicas que a gente tem hoje. Outra coisa importantíssima, isso acontece toda hora, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ela citou, que eu acho interessante, que está incomodando mais moradores, o rol todo ali. Se é entre as unidades, é o direito de vizinhança, né, doutora? Porque as pessoas falam assim, o condomínio não está fazendo nada, o síndico não faz nada. Gente, é direito de vizinhança, né? É porque a gente tem duas áreas, né? Dentro do direito, a gente tem o direito condominial, que é quando mais unidades elas estão sendo afetadas por aquela conduta do morador. E a gente tem aquele problema que é entre unidades. É uma coisa recorrente, às vezes não é uma coisa tão latente que o síndico ele não consegue provar. Às vezes o morador ele fala assim, fulano tá batendo com o salto 2 horas da manhã, parece que tá batendo tambor aqui no apartamento. Só que só ele escuta. Então a gente pode entrar, a gente pode fazer uma campanha educativa, a gente pode adverter, mediar essa situação. O ideal é que os gestores façam essa mediação, mas a gente vai até certo ponto. Dali para lá, a gente tem o quê? O direito de vizinhança. Eu entendi que a conduta do condomínio ela não foi suficiente. Eu, na qualidade de vizinho, de acordo com o Código Civil, vou exercer um direito que eu tenho e vou coibir você de, por exemplo, ter um cachorrinho que late dentro da sua unidade. Me incomoda absurdamente. O condomínio já te notificou, já te multou, só que só incomoda a mim. Então, eu vou lá, eu vou entrar com uma ação judicial e eu vou conseguir. A gente já ajudou algumas pessoas nessa caminhada. E acontece mesmo, fixação de multa diária, entendeu? Tem várias questões nesse sentido, principalmente barulho. O que mais gera essa dinâmica do direito de vizinhança é a questão de barulho. É o que a gente tem acompanhado muito mais, entendeu? Cola com a gente, tem muito conhecimento pra você aí da rede SPTV, você que tá no YouTube também, cola pra cá, vem pra cá que o papo é muito bacana, fala um pouquinho de elétrica, depois a gente volta de novo pro nosso quadro aí, Plantão Tira Dúvida. Tô recebendo o amigo Rodrigo aí, eu vi que você estava comentando no bastidor com a doutora Priscila sobre ar-condicionado, né? Aqui em Brasília tivemos aí um boom, né? Esse ano foi muito calor, agora graças a Deus tá chovendo. E eu, por exemplo, comento que eu atuo, teve muita essa demanda de instalação de ar-condicionado. Dá uma dica aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, sobre as precauções, ou que de forma deve ser feita essa instalação dos ar-condicionados, principalmente esses condomínios mais antigos, né? Bom, Tiago, na verdade, quando se fala em ar-condicionado, a gente tem 3 linhas para analisar. Um corpo de engenharia, vamos dizer assim. O primeiro ponto é capacidade das instalações elétricas. Suporta essa carga adicional? O apartamento, normalmente, ele pode ser, considerando esses mais antigos, não foram previstos essas cargas adicionais. E aí existe um outro vilão, que não chega a ser bem o ar-condicionado, mas chama chuveiro elétrico. Que acontece o quê? Os condomínios mais antigos foram projetados com potência de 4.400 watts, um chuveiro, no máximo. E hoje a gente tem no mercado chuveiros de 7.800 watts. É o dobro, né? E quando a gente fala em elétrica, existe um desconhecimento sobre as características técnicas. Então a gente sofre para falar o que é watt, volt, né? A gente apanha quando está falando, eu tenho um equipamento. Então, assim, pela falta de informação e conhecimento, a gente compra um equipamento sem saber exatamente se a instalação suporta. Automaticamente, isso já gera uma sobrecarga. Pensa, 7.800 comparado com 4.400, a gente quase está dobrando a carga. E isso daí, por mais que você use por pouco tempo, é uma corrente alta. De repente, o seu disjuntor não vai suportar. Esse é um ponto, tá? E aí a gente teve uma certa modernização
Fornos elétricos, antes era só o fogão a gás. Panela elétrica. Fogão de indução é uma novidade. Panelas elétricas. Os fornos compactos, né, que são as air fryer, fritadeiras aí que o pessoal fala. Isso também tem uma certa carga. Então esse somatório, isso tudo acaba impactando. Mas voltando para o ar-condicionado, via de regra, normalmente se utiliza à noite e você não tem simultaneidade com esses outros equipamentos. Porém, existe um detalhe. O que você está utilizando a mais ao adicionar esse ar-condicionado? Você está colocando nos quartos, sala está dimensionado corretamente, foi dimensionado, você vai lá e faz uma ampliação do ambiente, pega a sala com cozinha americana, com extensão da varanda, num dia quente, ligando lá uma churrasqueira e que é um ambiente refrigerado. Então tem algumas características a serem observadas. Então o primeiro ponto, qualidade das instalações e a capacidade das instalações. Ao instalar um ar-condicionado, circuitos individuais, sempre, apesar de ser corrente baixa, 5, 6, 7 amperes, o recomendado é individual, então não vai ali na tomada mais próxima e puxa o circuito, porque você não sabe o que está dimensionado já ali. Esse é um ponto e gera risco de acidente por má conexão. Outro ponto importante dentro do corpo da engenharia é a avaliação da fachada, qual o impacto que isso vai causar. Tem algum espaço que é possível instalar as condensadoras? Se não tiver, isso vai depender provavelmente de um arquiteto ou um engenheiro civil que entenda dessa parte dessa avaliação de fachada para possivelmente precisar de alguma aprovação nas administrações. Pode envolver alguma modificação dentro da convenção do condomínio, é um problema um pouquinho mais crítico, vamos assim dizer. E o terceiro ponto, e eletricamente falando, tudo tem solução, tá? Eletricamente, se não tem capacidade, vamos atrás da concessionária, vamos tentar um aumento de carga, tudo é possível, tá? Solução na engenharia sempre tem. Essa questão da fachada é um ponto importante, manter a harmonia da fachada, então não é só instalar e de qualquer jeito. E por fim, entra a parte civil. Sim, com certeza, antes você pode ficar ali entre o engenheiro civil e o arquiteto, agora por fim o engenheiro civil, que é o laudo estrutural. Você está adicionando carga, um peso, e você está com outro problema que é o dreno, água. Onde você vai jogar esse dreno? Então, maldito dreno, né? Normalmente, na minha análise, eu deixo isso bem claro para o pessoal, falar, só analisei a parte elétrica. Você já deu aí 33% de avanço no problema. Então, acho que o primeiro passo começa pelas análise da capacidade elétrica. A partir daí, vai para a parte física, o visual, que envolve fachada, e aí precisa também complementar com o engenheiro civil. A parte estrutural, isso é crítico, isso pode... Não, é só uma máquina aqui, duas. O problema é que às vezes você utiliza uma máquina, um multisplit, para atender 3, 4 ambientes por questão de espaço físico. Só que aí essa condensadora ela tem um peso maior. Automaticamente, numa má instalação, depois de todas as avaliações, entra a parte, lógico, da qualidade da instalação. Isso é fundamental. Então, na hora da instalação, se você faz com uma empresa sem conhecimento, não especializada, vamos dizer assim, você corre o risco de trazer problemas de infiltração. A elétrica está ok, a arquitetura está ok, estruturalmente está ok, só que na hora da instalação você causa um problema, um transtorno ali de infiltração e a dor de cabeça é grande. E aí depois começam as responsabilidades, quem é que resolve? Condomínio, morador, enfim. Então mais ou menos isso. É relativamente simples desde que siga todos os passos, todas as etapas. Eu tenho umas perguntas. Eu também. Eu também. A cabeça de síndico tá assim, porque, ó. Assim, vamos lá, outra coisa que é importante, a doutora falou do dreno. O pessoal tem um equipamento que eu não sei o nome apropriado, não sei o nome correto. Um motorzinho, né? Não, é tipo um local que a água cai e aí ela evapora. Você coloca ali e resolve o problema. Porque às vezes custa 200 e poucos reais, o pessoal fica meio assim, mas vale a pena o investimento. Eu esqueci o nome. Esse eu não tava sabendo. Eu esqueci o nome, quem souber, bota aí no rodapé que tá no YouTube, ou depois que eu posso até procurar, porque teve 2 moradores lá que do condomínio que eu tô como síndico, estou como síndico, comprou. É 200 e poucos reais. Você bota ele, vai cair, chega um certo momento, ele vai evaporar aquela água, que aí não fica pingando lá embaixo, né? Deve ser algum tipo de difusor.
Eu não sei se eu acho que tá sendo difusor. Não sendo isso, entra a questão das bombinhas também, que você coloca, assim, quanto mais expositivo, vai aumentando também a manutenção, com né? certeza, Então né? é importante avaliar realmente, se não tiver para onde correr, são soluções. Como eu disse, a engenharia ela tem solução para tudo. Ou se não, bota pra dentro da sua casa, né? Temos lá uns moradores lá no condomínio que infelizmente tivemos que orientar ele a colocar a mangueira por dentro, aí ele resolveu lá. Não, tem uns condomínios lá que a gente advoga que eles tiraram, todo mundo colocava para fachada. Aí teve uma deliberação assemblear, mandou todo mundo colocar para dentro. E quem não quis quebrar e levar o dreno pro banheiro, tá colocando num canto, num pinga-pinga, num negócio lá no recipiente, e aí faz o descarte. Porque não quis quebrar piso, não quis passar até o banheiro, enfim. Não quis levar esse cano para lá, e aí cada um é cada um. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Você falou que tudo tem jeito, né? Se o meu condomínio ele não tiver um quadro elétrico dimensionado para a carga que eu preciso, por exemplo, uma condensadora de ar-condicionado para cada apartamento, partindo da premissa que são lofts, tá? Como é que funciona essa parte? Tem que mudar a questão de fiação? Ou eu só pego e resolvo com aqui em Brasília, que é a Neo Energia? Como é que é essa questão, Rodrigo? Bom, nunca recomendo fazer qualquer alteração que esteja diferente do projeto aprovado, porque esse é um documento oficial. Então, quando a gente fala em condomínio, fala em seguro, fala em possíveis sinistros, é importante a gente entender que, se Deus quiser, nunca vamos precisar, fazemos para não usar, mas caso venha a necessitar, se você tiver qualquer característica aí diferente, advogado sabe bem disso, a intenção das seguradoras é não pagar. Sim. Então, vai procurar onde vai achar uma brecha para não assumir a responsabilidade, ou assumir o custo, né, desse sinistro. Então, nesse caso, minha recomendação é, se o projeto não permite, se isso não estava previsto, não altere aleatoriamente. Então, procure um profissional, um engenheiro eletricista, em alguns casos eletrotécnicos, que possa fazer ali um bom dimensionamento, faça uma avaliação e, de repente, vai ser necessário, sim, uma aprovação de um projeto ou de aumento de carga ou de reforço das proteções, troca de cabeamento, disjuntor, de fusível. Talvez não vai precisar aumentar a carga, tem reserva técnica para isso. Então é só ajuste de proteção para garantir o bom funcionamento das instalações. Interessante. Não, uma pergunta, doutora? Eu Ai, tenho. não, você tem, eu tenho. Uma coisa que acontece muito, né? Cai o disjuntor, todo tá caindo, né? O cara não troca o disjuntor, bota com amperagem maior. E aí, pode ou não pode? Jamais. Se o disjuntor estiver caindo, eu sempre falo pro pessoal, o disjuntor está caindo, é ruim, mas é bom. Porque é proteção, né? Porque enquanto a proteção está atuando, o disjuntor ele está ali para proteger a fiação, os cabos. Então, enquanto o disjuntor está desarmando, se estiver dimensionado corretamente o ajuste entre cabo e disjuntor, enquanto ele estiver ali desarmando, indica que você está tendo uma possível sobrecarga e o cabo está protegido. Essa é a ideia. E automaticamente as demais instalações e a residência como um todo, vamos assim dizer. Se esse disjuntor não para de desarmar, o disjuntor está desarmando, eu vou colocar um de amperagem maior. Parou de desarmar, resolveu o problema. Não, eu criei um outro, porque começa a gerar um aquecimento do cabo. E esse aquecimento do cabo pode virar um princípio de incêndio. Então, não é recomendado de forma alguma. Sempre bem ajustado, disjuntor com cabo. Essa relação. O disjuntor está ali para proteger o cabo. Pensa no cabo, mais ou menos, pensa num dia de chuva. Você tem um córrego. Se você tiver uma chuva intensa, o que vai acontecer com aquele córrego? A tendência é que ele transborde. O seu equipamento elétrico precisa de energia, ele tem um condutor, esse condutor ele está ali para atender. Só que se ele é mais potente e exige uma corrente maior, esse transbordo, vamos dizer assim, é nada mais nada menos que esse aquecimento e o princípio de incêndio. A instalação ela não vai suportar. Então não é recomendado. Então, aliás, não se deve fazer. Então verificou, se o disjuntor está caindo, chama um profissional técnico habilitado, verifica se vai ser necessário trocar a amperagem, se for necessário trocar a amperagem, com certeza vai ser necessário trocar o cabeamento para ele poder comportar. Inicialmente isso, eu ainda pego um gancho para puxar para uma outra linha também, que é da manutenção preventiva. O disjuntor desarmando, ele desarma por dois fatores. Sobrecarga, corrente superior à que ele suporta,
E outra, falta de manutenção, ele é termomagnético. Então, o que pode estar acontecendo? Uma conexão mal feita. Se você está usando sempre no limite a carga e por um tempo prolongado, você gera ali aquecimento, aí entra na física, dilatação térmica, e com o passar do tempo gera folga nas conexões. Então precisa sempre verificar, pelo menos anualmente, essas conexões, os torques. Está bem apertado ali? A conexão está de acordo? E não é fazer força e estragar também, tem que ter uma sensibilidade para isso daí. Então verificou, está de acordo? Ok, porque essa folga gera aquecimento, o mau contato gera aquecimento, que gera princípio de incêndio. E às vezes você tem uma instalação corretamente dimensionada, mas faltou manutenção. Então tem esse outro ponto também. Mas disjuntor não tem data de validade? Não. Assim, ele não vem com essa informação. Existem algumas modernizações, por exemplo, o disjuntor NEMA, aquele preto, ele já foi praticamente já quase extinto. Ele é bom, porque ele é mais robusto. Só que ao mesmo tempo, por ter menos sensibilidade, ele demora mais para te dar alguns sinais de sobrecarga. Então, de repente, usar aquele modelinho branco, o DIN, é o ideal. E sempre que você perceber que o disjuntor está de forma recorrente desarmando, aí sim você pode ter danificado ele. Automaticamente pode ser que a solução seja troca. Mas o desarme de um disjuntor com constância, às vezes não é sobrecarga, às vezes é curto-circuito, é uma fase com neutro, fase com terra, duas fases ali, cabos desencapados encostando, e a correção de repente está no circuito. O negócio é bruto, né? Esse negócio de energia. E é muito bacana porque eu tô querendo assunto porque sempre acontece isso. Não, cara, bota um disjuntor mais forte. Mas o disjuntor ele tá desarmando, é negócio de falar, uma questão de segurança. É bom, tá funcionando. Porque a função dele é essa, né? É proteger o sistema. Porque talvez a pessoa tá aí, não entende, gente. Vai sobrecarregando, vai aquecendo, vai aquecendo. Se não tivesse o disjuntor, ele pegava fogo. E aí é o pipoco, e aí é o problema, aí vem sinistro, aí vem seguradora, e aí vem a vontade da seguradora em não pagar o sinistro. E pode haver casos de morte, igual tivemos agora aqui no Valparaíso, que o apartamento pegou fogo, morreu o casal. Pois é, e aí além dessa questão, trocou, não podia trocar, verificou que foi feita uma troca, não teve uma orientação técnica, aí eu venho com o meu olhar jurídico, inclusive a gente pode imputar até a responsabilidade civil para essa pessoa, que fez essa questão sem observar as técnicas que são fixadas na engenharia. E aí, se tem isso, ele assumiu para si um risco. E na hora que ele assumiu para si um risco de fazer uma conduta dessa forma, eventualmente, se tiver um dano, ele pode ser responsabilizado. E isso vai desde um ato, que é você fazer, até um ato que você tá vendo que o negócio tá ruim, igual o síndico tá com área comum, tá caindo energia. Tá lá vendo que o negócio não tá funcionando. Tá quieto, tá de braço cruzado. Isso é uma omissão. Se ele tinha um conhecimento prévio de que tinha uma situação que inspirava cuidados, ele tem que ir lá e ele tem que agir. Por quê? Porque o fato dele não agir pode gerar uma responsabilidade do mesmo jeito de uma ação. Por exemplo, eu não me recordo agora onde eu vi, mas teve um caso de uma piscina que estourou num condomínio. Não sei se vocês ouviram falar nessa história. E ela estourou. Com certeza aquela piscina, ela deu sinais prévios de que ela ia estourar. Não foi da noite pro dia. E o gestor pode responder por aquele sinistro? Pode responder. Dependendo de como ele estava, de como ele estava tratando a questão, ele pode ser imputado a responsabilidade, inclusive se tiver tido algum dano à vida, inclusive penalmente, né? É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo. O povo quer mandar o da rede SPTV, o senhor tá no YouTuber também, vem pra cá que o papo é muito bacana. Vamos falar dos nossos apoiadores, amigo Fagner, pessoal que nos ajuda aí. Já convida você a pegar o papel e caneta, pessoal, já anota o arroba aí, vai lá ver, porque é importantíssimo ter aí fornecedores para ajudar a gente a ter a mais tranquilidade do dia de condomínio. Então vamos lá, primeiro fornecedor é o nosso amigo Combate Extintor, meu amigo Juliano, isso que é importantíssimo, isso aqui é vida, prevenção, e é baratinho, cara, no valor do total do imóvel, isso aqui é baratinho. Vê como é que tá aí a sua mangueira, também tem que fazer os testes da mangueira, isso é importante. Vê como é que tá o seu extintor do seu condomínio, se está vencendo, se está na época, então procura empresa credenciada, que é muito importante. Combate Extintor, amiga Juliana. Próximo, meu amigo Wagner, olha aí, ó. Isso aqui é bom demais, cara, gente. Isso aqui é paz na sua vida. A DS Condominial é uma garantidora. Então, assim, pessoal, é o quê? A receita garantida.
você não vai ter problema com inadimplência. Vai ter o dinheirinho todo mês ali para você só fazer o quê? O fluxo de caixa, né? Isso é muito importante, porque para você ter gestão, sem dinheiro é complicado, né, doutor? Você também é síndica, então às vezes imagina, hoje eu tenho 10, amanhã eu só tenho 5, aí o bicho complica. Então a DSC Condominial vem ajudando em vários condomínios, Brasil afora, tem do Brasil todo, mais de 1.000 condomínios garantidos aí no Brasil afora, DSC Condominial, cola com eles que é muito bacana. Qual o próximo, amigo? Wagner! Olha só, Cicobi da FB, a melhor agência do Brasil. Pessoal, um banco parceiro tem que ter. Um bom atendimento, é um banco que tem esse olhar para condomínio, sabe qual é a necessidade do síndico, cobrando taxa de juros bem acessível e principalmente acho que é uma boa receptividade. Eu já tive momentos de buscar financiamento em outros bancos, o povo nem tá nem aí. Às vezes não sabe nem lidar, né, também Thiago? é um público que não conhece, então é um público que o Cicobi da FMI é um banco direcionado 100% para isso. Então, assim, eles têm ali a equipe para condomínios, né, sabe atender, sabe quais as demandas, necessidades e vem ajudando os síndicos aí a melhorar os patrimônios aí dos condomínios, né? Então, Cicobi da FMI, anota aí. Qual o próximo, amigo? Wagner! Olha aí, ó. Pessoal, sombrear cobertura inteligente, isso aqui é importantíssimo, porque, gente, hoje é menos de 1% o valor do seu imóvel. Você imagina você fazer uma cobertura ali na sua garagem, o carro vai ficar coberto, tranquilidade, conforto, com menos de 1% do valor do seu imóvel. Fora que valoriza mais de 10%. Então é um investimento que você faz, isso aqui é importante, uma das empresas que vem crescendo aí Brasil afora, sombrear. Engraçado, esse dia eu estava mostrando aqui um vídeo para nós, que você viu, do teste do equipamento, muito bacana. 3 caras subiram lá e não aconteceu nada, né? E interessante que é um serviço de qualidade que vem ajudando todos os condomínios a sombrear a cobertura inteligente. Wagner, o próximo aí! Olha ele, unidão, o homem mais fera do Brasil, disruptivo, meu amigo Diógenes, Condominial Engenharia. Cara, é o cara que hoje entrega mais conteúdo na engenharia condominial do Brasil. Posso falar com certeza que o meu amigo Diógenes aí tem saindo um livro agora, curso. Então eu convido você a ir lá, @Condominial Engenharia, conhecer esse conteúdo que é muito bacana, gente. Por mais que a gente fale assim, eu não preciso saber de engenharia, mas é bom você conhecer um pouquinho, saber como é que funciona, até para você poder questionar, conversar e ajudar as coisas a fluir. Eu mesmo já falei que eu não faço mais nenhuma obra na minha vida sem engenheiro, mas nenhuma. Estou terminando a última agora e a última mesmo. As próximas é tudo com engenheiro, porque é complicado, tem muitas questões técnicas, tem muita responsabilidade. Então, quando você contrata o engenheiro, você transfere essa responsabilidade para ele. Isso é importantíssimo para que a coisa flua, se tenha mais tranquilidade. Então, anota aí, Condominial Engenharia. Próximo, amigo Wagner, olha aí, minha amiga Gabriela, mandar um abraço, um beijo para a amiga Gabriela, é da Facilite Gestão Condominial. Gente, a gente tá falando aqui, né? Síndico tem que ter equipe. Se não tiver equipe, pira. E uma equipe capenga é problema para você. Vai por mim. A gente precisa de gente que vai nos ajudar. Agora a gente está falando da assessoria, né, jurídica. Um bom advogado te ajuda, um mau advogado te complica. Porque sabe como fazer, de que forma tem que ser feito, se dá para fazer ou não. Porque eu já me deparei com muitas situações, sabe, doutora, que chega assim, vamos processar, moço. Vamos analisar. Não, o valor da causa nem compensa, a gente vai pagar de custo, de transtorno, tudo isso. Vamos precisar fazer um acordo aqui, ver que a gente resolve, é mais viável. Não, mas processar, calma. Tem como a gente provar. Né? E hoje, cada dia que passa, gente, tô falando assim, é fundamental ter um jurídico, porque até a forma que você escreve uma multa é problema. Né? Pode gerar um transtorno para o condomínio mesmo, um dano moral ali. Então a gente tem que ter muita cautela. Por isso que é importante ter ali, né, essa equipe para te ajudar, que muitas vezes é a assessoria jurídica, muitas vezes é a Facilite aqui, gestão condominial, que nos ajuda nessa parte de gestão. Temos também as limpezas e conservações também, né? O pessoal de combate a extintores, temos também os engenheiros que sempre vem nos ajudando aí, dia após dia, até onde estão mais tranquilos no nosso condomínio. E vamos seguir com o nosso Inteligência Condominial, nosso condomínio. Porque condomínio, aqui é papo popular na rede SPTV. Você está no YouTube, nos ajuda, cara. Se inscreva, compartilha, comenta. Manda aí esse aviãozinho aí pro síndico do seu condomínio, pro seu amigo síndico, para ele possa adquirir mais conhecimento e melhorar ali, dia após dia, a sua gestão. E eu vou falar para vocês, estou quase 10 anos nesse ramo. Todo dia a gente aprende, todo dia é uma situação diferente, porque é contínuo, né? As coisas vão mudando, a necessidade vai mudando, as pessoas também estão, né, olhando o condomínio mudando também, então tem que evoluir sempre, a gente evolui através do conhecimento. Por isso, chamar essa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com aqui no plantão, tira dúvida. Preparado, doutora? Quer tomar água? Eu vou tomar água, né? Vambora, Síndico, vambora. bebe aguinha aí, é bom, água é vida.
é da Adriana. Vamos lá. Respira. Vamos lá, ó. O título é Controle do... Daqui a pouco nós vamos voltar lá com a elétrica. Não se preocupa não. Aqui a gente faz, ó, vai e volta, vai e volta. Vamos lá, ó. Adriana, controle do portão com a diarista. Olá. Moro no condomínio que não tem portaria. Cada morador tem o controle do portão. Acontece que viajo e tenho 3 gatos. Minha diarista aceitou cuidar do apartamento e dos gatos e dormir lá também. Sei que no regimento proíbe dar controle para quem não é morador. Assim como proíbe deixar animais sozinhos. Estamos no impasse. A Cintia está me cobrando e não tenho como resolver. Gato não é igual cachorro. Quem pode ser deixado em outra casa? Sei que quem reclama é a senhora que... Vamos lá, sei que quem reclama é uma senhora que é minha vizinha e sei que ela incomoda outros moradores até que eles mudem. Que passa, hein, doutor? E aí, pode ou não pode entregar o controle para a diarista? Pode entregar. Uma pessoa que está ali, que tem assiduidade, o ideal é que ela faça uma ficha, entregue. Se a síndica dela não der isso, ela faça uma declaração dizendo que fulano de tal vai ficar na unidade dela, que ela é responsável pelos atos daquela pessoa, e é como se a pessoa estivesse morando temporariamente naquele ambiente, entendeu? É igual um visitante que você vai receber. Às vezes você tem um irmão, você mora num apartamento de 2 quartos, seu irmão resolve vir morar com você, morar por 15 dias, um mês, ele está morando ali com você. Então ele precisa ter acesso ao condomínio, ele precisa entrar, ele precisa sair, ele não é um visitante, entendeu? Ele está criando uma residência momentânea, um vínculo momentâneo com aquela unidade. Então, nesse caso, a gente tem a questão dela e o condomínio ele vai até certo ponto. Então, o que é? Qual que é o problema do condomínio? É limitação do controle se dá em razão do quê? Por isso que é interessante a gente entender como é que nasce a norma. Por quê? Porque a gente vai entender, essa norma foi criada por uma questão de segurança da coletividade. A partir do momento que eu identifico a pessoa que está fazendo uso daquele controle, é Maria fulana de tal, CPF tal, telefone tal, está sobre a minha responsabilidade, eu fulana de tal sou o responsável. Por quê? Porque se tiver algum dano proveniente dessa pessoa que está ingressando no condomínio, a gente já tem quem é o responsável por ela. Então, assim, tem certas coisas que os síndicos também têm que dar uma respirada funda, abrir o coração, que tem excessos que eles não vêm para agregar. E aí, nesse caso, resolver. Faz uma ficha de responsabilidade, resolver o problema. A moradora vai ter o problema dela resolvido, o condomínio vai ter o problema resolvido. Ainda mais quando tem esses casos de portaria remota, onde você não consegue ter uma autorização, você tem que pedir para uma pessoa ficar abrindo, enfim. É um pouco mais delicado, não tem essa autonomia, né? E você falou uma coisa interessante. Síndico, tem que abrir o coração. Respira, senão você pira. Sim, eu acho que a norma está ali, beleza, para ser seguida, mas tem coisa que dá para você ter um bom senso, né? Igual você falou, cria um documento, sei lá, a própria pessoa de fulano de tal, autoriza a pessoa a ficar tantos dias e tal. Porque se vier a acontecer alguma coisa, essa pessoa é responsável por aquele ato, né? Então, se é uma coisa tão simples de resolver, que cria um imbróglio, né? Porque, assim, o não resolver é transtorno com a pessoa, dono morador, com os animais, porque vai ficar latindo, criando transtorno. Miando, fedendo. Olha, você vê o transtorno que vai gerar pro condomínio por causa de uma coisa que é, no meu ver, super simples de resolver, né? Não, esse caso aí tá bem tranquilo. Eu acho que faltou um pouquinho de comunicação entre o condômino e o síndico, né? Para poder alinhar e chegar nesse denominador comum. Isso vai ser bem resolutivo, vai pôr um ponto final à questão. E o problema é aquele, vai resolver o problema, porque a gente não tem tempo também para ficar perdendo com picuinha. Vamos ser resolutivo? Vamos lá, tem alguma ilegalidade? Não tem, tá amparado. Então, tá tranquilo. Esse aí tá tranquilo. E é sobre isso. E outra coisa, gente, quem mora em condomínio, vamos ter um pouquinho mais de amor mesmo no coração, reciprocidade que fala, né? Porque assim, gente, tudo com a coisinha tá virando uma confusão em condomínio. Tem que mudar, que não sei o que, calma. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos alinhar, vamos ajustar, vamos orientar. Depois de tudo isso, como continuar acontecendo, é diferente, né? Mas vamos ter sempre esse bom senso, sempre falo. Vamos ter esse bom senso, vamos investigar primeiro, vamos entender, vamos compreender, para a gente tentar arranjar a melhor solução que seja para um ambiente, para o coletivo. Tem que saber dosar. Eu acho que o negócio é dosar. Se você levar a sua convenção ao pé da letra, não tem uma pessoa
que não, em algum momento, ela não vá descumprir uma regrinha mínima que seja. Vai ser o conselheiro, vai ser o subsíndico, vai ser até o próprio síndico. Até o próprio síndico. O que não pode é que isso vire uma habitualidade. É aquela, aconteceu, aí você tem os meios, sua convenção permite que você faça uma advertência verbal, dá uma ligada para aquele morador, conversa com ele, ó, fulaninho, isso que você fez está contra o nosso regimento interno, vamos, por favor, conto com a sua colaboração para a gente poder resolver essa questão dentro do condomínio. Eu não quero ter que te multar por esse seu ato, entendeu? Então, assim, eu tô conversando com você pra gente conscientizar, é o que você faz, mediar, pra gente ter menos problema para todo mundo. Tem casos em que você pode agir dessa forma, que você pode não, que você deve agir dessa forma. Porque a gente tem uma postura mais amena também. A gente tem que saber dosar a hora de ser muito duro e a hora de você ter uma postura mais amena. Não é passar pano. Eu costumo dizer, passar pano é você ver que aconteceu um errado e você simplesmente ignorar o que o errado aconteceu. Não, você vai tratar as situações conforme a gravidade do que elas aconteceram. A gradatividade da conduta que está ali e o que está previsto no seu convenção e no seu regimento interno para você não ser omisso. Às vezes você ligar antes para o morador dizendo que você vai adverti-lo de determinada conduta é muito melhor do que você só mandar advertência. Às vezes você liga, ó, fulano, aconteceu isso, isso e isso, você foi contra as normas do condomínio, aqui na convenção diz que eu sou obrigado a te advertir por escrito, tive a cordialidade de pegar o telefone e tá te ligando para te deixar ciente do que está acontecendo, então você vai receber aí na sua unidade o papelzinho formalizado, porque eu, na obrigação de síndico, eu tenho que cumprir com isso, porque se eu não cumprir, vai vir outro morador, vai me cobrar e vai ter uma omissão porque eu vou estar descumprindo o regimento interno. Aquele morador, quando ele receber o documento, a recepção daquele documento vai ser outra. É verdade. De quando você não ligou, você não conversou. Ah, é chato, é desgastante, mas você tá na qualidade de síndico, cara. É inerente ao cargo, faz parte, entendeu? Se você não quer lidar com pessoas, não seja síndico. E cobrança, né? Porque não é só lidar com pessoas, pessoas altamente com senso de cobrança alto, elevado, nunca olham pra si. Né? É sempre pro vizinho, né? Tem tudo bom senso, né? E equilíbrio. Ninguém entrega a chave de casa para um estranho. Então, simples assim. Se você está entregando, você confia. E assim as demais regras. Tá viajando, como é que vai fazer, isso, né? E as demais regras. Se você, assim, nesse caso específico, compartilhou uma chave com alguém, você confia, só passa os dados de quem vai estar acessando, caso o condomínio exija. Porque se tem a chave, tem o controle, tem acesso, não tem nada que impeça o livre circular dessa pessoa. Pode nem ali, proibir, né? Verdade. Então vamos falar um pouquinho mais de elétrica e condomínios, amigo Ricardo. Cara, você está todo dia em condomínio, né? Onde é que, no seu ponto de vista, o síndico peca mais nessa questão elétrica? Existe um desconhecimento dentro do oculto, né? A elétrica, ela está oculta, a gente só vê quando está funcionando. Olhou para as lâmpadas, está tudo ligado? Ok. A gente só percebe a falta da eletricidade quando ela falta. Nossos amigos em São Paulo, por exemplo, estão vendo que a eletricidade é importante. Quando você fica ali meia hora sem, incomoda, mas é pouco. Quando você precisa do elevador, não tem. Então, o que você pode fazer dentro do que está ao alcance, né, do condomínio ali, humanamente, o que você pode fazer? Procurar avaliar as instalações da melhor forma, procure um profissional que possa te orientar nisso, verificar se você está dentro do projeto. Gente, não existe. Se você fizer um projeto hoje, logo vai ter modificação. Preciso de uma tomada ali, eu vou puxar, eu vou precisar de uma lâmpada a mais, então vai fazendo modificações. Só que essas modificações nunca são atualizadas. Isso é normal em todo lugar. E aí, com o passar do tempo, você perde o controle e daqui a pouco você já não sabe o que está mais instalado. E aí isso começa a trazer risco. Falta de identificação, falta de orientação. Por exemplo, o que eu faço com um quadro? Eu vou deixar trancado, deixo aberto. Se eu deixo com um cadeado, tem um sinistro, precisa desligar numa emergência. Quem está com essa chave? Então não deveria deixar por norma dessa forma. Então, às vezes o que falta mesmo é falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento gera algumas situações ali indesejadas. Então, o primeiro passo, se você precisa, é simples, eu sempre faço essa analogia. Se você for fazer a reforma das instalações da sua casa, por exemplo, quanto custa mão de obra e material?
dependendo do porte do apartamento, da residência, R$50 mil. Isso é caro ou barato? Depende. Agora, só que você não vê. Agora, se você for fazer os armários da cozinha da sua casa, quanto vai custar? R$100 mil. Nossa, quero. Então, é visível. E aquilo você consegue mostrar, olhar, né? Se tem satisfação, então é mais fácil. Então, precisa sempre dosar. É importante a gente ter noção dos riscos, esse é o primeiro ponto. E por estar oculto, tanto o funcionamento quanto os problemas, a gente só acaba percebendo realmente quando você tem algo indesejado. Então, o importante é busque conhecimento, atue de forma preventiva. Hoje a gente vê muito essas demandas por aumento de carga e às vezes não se passa por uma avaliação, a gente vai até a hora que a corda arrebenta, né? A hora que o sistema já não suporta mais, agora eu preciso corrigir. E isso é uma falta de planejamento. Então, quando eu não conheço, eu sempre falo, os síndicos, eles, no geral, vocês, têm uma responsabilidade ao mesmo tempo muito grande, talvez uma das profissões com maior responsabilidade, se não a maior aqui no Brasil. Porém, tem a vantagem de, ao ter conhecimento, delegar essas responsabilidades. Então, falamos da parte jurídica, falamos da parte civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, elevadores. Então, tudo que você pega ali e distribui, eu não preciso centralizar os problemas em mim. Eu vou fazer essa distribuição. Ao fazer essa distribuição, eu consigo dividir as responsabilidades. Só vou ser um gestor mesmo. Administrar cada assunto. Vou buscar conhecimento, por isso que vocês estão aí assistindo Inteligência Condominial, buscando conhecimento justamente para dividir responsabilidades. Essa é a ideia, esse é o caminho. E levar menos pancada, né, doutora? Porque... Ou, no mínimo, ficar protegido se levar pancada, né? Não, ou ter de quem cobrar, né? Depois também, se vier a pancada, né? Porque aí você tem um contrato, aí você tem lá o cara do seu elevador. O cara do seu elevador, dependendo da forma de contrato dele, ele tem que te entregar o serviço XYZ. Aquilo ali tem que estar bem dimensionado do contrato, dizendo qual a responsabilidade técnica dele no funcionamento dos elevadores. Aí você vai pedir o laudo, o relatório de inspeção anual e manter esse relatório de inspeção anual, porque tem uma RT ali, tem um CREA do responsável técnico, e você vai ter um documento, o elevador parou, o elevador caiu. Peraí, eu, na qualidade de síndico, estava com um contrato ativo com a empresa de elevadores, estava com relatório de inspeção anual em dia, que está testando as condições dos elevadores. Com isso, eu trago documentos para a minha administração, que se for invocado judicialmente alguma omissão, eu vou falar, eu não fui omisso. Só que acontecem, algumas coisas acontecem fortuitos, acontecem que independem da nossa vontade como gestor. Agora, você tem lá um contrato de prestação de serviço capenga com o seu prestador de serviço. Não está bem descrito qual que é a responsabilidade técnica dele. Você não pede o RIA para ele. Você está sendo omisso. Por quê? Porque se o cara está lá e ele precisa ter uma manutenção do elevador de forma adequada e você não cobra do seu prestador de serviço esse tipo de documento, existem prestadores de serviço que ficam na condição muito cômoda. E tá tudo certo. E na hora que acontece o BO, há uma divisão de responsabilidades, porque você tinha a obrigação legal de cobrar, você não cobrou. Ele tinha a obrigação legal de prestar o serviço, não prestou. Mas eu tenho o quê? Uma culpa concorrente. Os dois atuaram de forma que aconteceu aquele sinistro. Então eu vou poder botar na conta de todo mundo. Agora, se você é um gestor equilibrado, você tem que criar esses protocolos. Contratos bem redigidos, obrigações bem fixadas, responsabilidades, porque todo mundo quer ter direito e quer ter pouca obrigação. Dever, né? Então, assim, vamos deixar as obrigações pão, queijo, que é seu, que é meu. Exigir, cobrar, relatório. Você tem RIA no seu condomínio? Você solicita? Você aí, pessoal que está assistindo, você solicita isso no condomínio que você é síndico, da empresa de elevadores? Isso é um documento básico. E tem muito síndico que não solicita. Você tem uma engenharia assistente dentro do seu condomínio, vai pedir o relatório de como é que estão as manutenções preventivas do prédio. Para quê? Para mostrar que aquele engenheiro que está te prestando um serviço, ele criou um cronograma e que você está cumprindo o cronograma que o profissional técnico te mandou fazer. Você não é engenheiro, você não é advogado, você pode até ser na sua formação acadêmica, mas quando você está na condição de síndico, você é síndico. Isso às vezes soa duro,
mas precisam aprender. Nós, e aí eu posso falar, porque eu sou síndica também, eu falo com o direito de fala, a gente precisa saber exercer os nossos direitos de síndico. Não quero nada além. Eu quero que as coisas sejam bem executadas. Como é que eu vou cobrar isso? Jurídico, atenção nisso. Engenharia, atenção nisso. Elevador, atenção nisso. Terceirizada, você tem que me apresentar isso, isso e isso. Administradora, sua responsabilidade técnica é aqui. Peraí, vamos chamar todo mundo com a sua responsabilidade técnica. Se todo mundo atuar de forma diligente, isso não quer dizer que não vai acontecer nenhum problema. Mas a possibilidade, ela é diminuída. Né? Verdade. E você fica numa condição que é mais tranquila. É muito bacana, cara. Assim, igual eu falei, né? Falei pra doutora que estava passando por eu não, condomínio, né? Passou por uma situação meio problemática. E desde o começo eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que, né, tava tudo ok. Sim. Porque assim, gente, às vezes a gente não faz de má fé. Só que, infelizmente, toda ação tem uma consequência. E aí tem os oportunistas. Hoje o que tem mais no mercado é oportunista. Né? Então, assim, é por isso que está certinho para esse oportunista não ganhar nada. Porque isso é beleza, tá tudo ok, vai lá. Né? E, Thiago, eu vou dizer uma coisa que é até triste de dizer, mas às vezes, mesmo você estando certo, às vezes você tem que judicializar alguma questão, vai dar ruim. Priscila, por que eu tomei todas as cautelas, fiz tudo que eu tinha que fazer, porque a gente lida com a interpretação humana. Cabeça de juiz interpretação humana. Verdade. Às vezes aquela pessoa que julgou o seu processo, ela não julgou com convicções, com entendimento, com vivência. Hoje em dia eu entendo que o Tribunal de Justiça, ele chegou num ponto que ele tem que criar uma vara especializada em condomínios, em direito imobiliário. Por quê? Porque a gente tem uma franca utilização do judiciário e às vezes a gente fica com o judiciário generalista. E aí ele não sabe o detalhe, ele não sabe lá no balancete, ele não sabe como é que chama uma rúbrica, entendeu? Ele sabe o básico, mas ele não vive o condomínio, entendeu? Outra coisa importante, gente, que a doutora falou e que a gente não tem assim, não existe um padrão na nossa justiça brasileira. Não. Ainda tem o tal do mutirão. Porque um processo começa com o juiz, de repente vem um mutirão, a pessoa vai lá, julgou, acabou. Pega o número. Não sabe a história, não sabe nada, não viu nada, só o que está ali. Não, ele lê o processo, só que às vezes ele não tem. Cara, não tem jeito. Quem mexe 10 anos numa área não é igual uma pessoa que vê ela por cima. E eles acabam que eles são muito sufocados, são muitas demandas em cima do judiciário. E aí tem-se um problema, não tem como. Não é porque o juiz é ruim, não. É porque a demanda é muito alta. E aí você não tem como ter vários especialistas dentro de uma vara, porque não tem, não é uma realidade. Não vai chegar lá esse processo, isso aqui é imobiliário, condominial, não sei o que, vai para fulano. Isso aqui é compra e venda que não deu certo, vai para ciclano. Isso aqui é consumidor, vai para outro. Porque uma vara civil, ela vai receber consumidor, ela vai receber ações familiar quando são municípios regionais menores, porque aí é uma vara para tudo. Aqui em Brasília, não. Aqui a gente tem a vara de precatório, aqui a gente tem a vara de família, aqui a gente tem a vara de falência e a gente tem as varas cíveis que discutem o resto. Então, é muita coisa. Então, quanto mais especialista você for na área, você tem que tentar mostrar para o judiciário o que é cada coisa. Então, lá no escritório eu costumo brincar. Pessoal, a gente está mandando uma petição para uma pessoa que não vive a realidade do condomínio. Então, vamos fazer ela o mais esmiuçado possível para a gente poder otimizar o nosso resultado. E mesmo assim não é garantia. Não existe processo garantido. Aquele advogado que diz que a causa ganha, corre desse. Cuidado, não existe mesmo, né? E esse gancho aí, só complementando, quando você tem algum problema de saúde, vai em um médico e o diagnóstico é caótico. O que você faz? Google. Você procura outro médico. Você não confia só naquela informação. E quando você tem sintomas e chega o médico e fala que está tudo bem, você também desconfia. Então, quando se fala em documentação técnica, é importante ter a noção de que eu preciso ter um mínimo de conhecimento, porque o que está chegando para mim tem qualidade, a informação é precisa.Esse profissional vai atrapalhar do que ajudar. Exato. Às vezes o profissional não esteve no condomínio, emitiu uma RT, a gente vê muito isso, né? Vai fazer algum tipo de instalação, o engenheiro não pisou lá, emitiu RT, foi contratados, enfim. Ou quem foi prestar o serviço, tem um engenheiro que só assinou ali um documento. Para o condomínio, ótimo. Assim, vamos dizer, entre aspas, né? O síndico, ele está
protegido. Só que, para a gente não chegar no ponto de uma eventual judicialização, porque é problema já, então a gente pode começar a cercar isso daí. Então, quanto mais conhecimento básico, isso já ajuda muito, serve para avaliar qual é a qualidade do serviço que eu estou tendo, né? Para começar a fazer filtros. Isso daí em tudo. Quando a gente vai em um médico, eu não gostei do diagnóstico, eu vou procurar outro para ter certeza. O cara está mandando eu tirar um braço aqui. Antes de tirar o braço, eu preciso ouvir de outros, né? Realmente. E judicialização, às vezes, não é resolução de problema. Exato. Às vezes, você fazer um trabalho de base muito bom, pré-justiça, às vezes você consegue resolver de uma forma melhor para todo mundo. Eu sou defensora da advocacia extrajudicial. Eu entendo que você tratar as questões de forma extrajudicial com mais assertividade, mais punho duro, mais critério, você otimiza as chances de menos problema, se tiver um problema, uma melhor resolução. E assim, gente, estamos na reta final do nosso programa só para fazer um adendo. Lembre-se, desgaste emocional. Não é só sobre grana, é sobre o desgaste emocional. Vale a pena. Então, na reta final do nosso programa, meu amigo Rodrigo, foi um prazer. Fala um pouquinho e vende seu peixe, fica à vontade. Suas considerações finais. Olá, Thiago, tudo bem? Bom, atuamos no mercado de condomínios também, dentre outras áreas, mas aqui por se tratar de algo bem específico. Se você precisar de laudo de para-raio SPDA, laudo das instalações elétricas, projetos elétricos, aumento de carga, instalações fotovoltaicas, a gente procura auxiliar em todos os aspectos seus problemas aí dentro de um condomínio. Se você teve um problema, um morador lá específico num apartamento, você não sabe auxiliar, de vez em quando acontece, sei lá, desligou, caiu um disjuntor, é um DR, o que o cara faz, enfim, um chuveiro deixou de funcionar, acontece, procura. A gente tenta instruir ao máximo possível para que você consiga ali dentro do básico se resolver ou pelo menos entender o que é o problema. E também importante saber, eletricidade é oculto, mas eletricidade mata, eletricidade causa incêndio, então devemos o quê? Sempre buscar profissionais que estejam capacitados para prestar a melhor assessoria, o melhor serviço e assim estar com o condomínio com a manutenção preventiva, corretiva em dias. Bom demais. Vou deixar aqui no rodapé quem está assistindo pelo YouTube o telefone do Rodrigo, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Doutora Priscila, fica à vontade aí, suas considerações finais. Hoje foi pancada, né, Bom Thiago? demais. Nossa, foi muito bom, muito aprendizado. Queria agradecer a oportunidade de conhecer, não conhecia ele. E aí queria agradecer mais uma vez de estar aqui hoje, né, da gente estar discutindo essa questão de condomínio. É sempre engrandecedor para mim como gestora também, como síndica. A gente está sempre evoluindo e a gente está sempre aprendendo e a pancada é essa. No jurídico a gente sabe, agora na sindicatura né, a gente está sempre aprendendo. E olha que são anos de estrada. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu, Thiago? Só fazendo esse complemento da gratidão também por estar aqui. Não conhecia pessoalmente o Thiago, já vi aí em algumas fotos e vídeos com o Diógenes, não conhecia a doutora Priscila. E agradecer ao Diógenes que foi cuidar de outros assuntos e nos deu essa oportunidade de estar aqui. E bacana, acho que é sobre isso, a gente sempre ter esse aprendizado continuado. Tudo é novo e sempre tem espaço para a gente aprender e melhorar no nosso dia, o nosso processo. Fala, amigão síndico, amiga síndica, foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!